Acabei de te enviar o convite, Cabina. Dá uma olhadinha aí. Aí, agora foi. Eu não Apareceu, estava querendo garota. aparecer Rapaz, que a era solicitação. conexão. Só pode. É, Bora enviar e o aí, aviãozinho pra menino? galera. O aviãozinho. Já estou enviando já. Aí eu enviei para 10 pessoas aqui. Boa tarde, boa tarde. Quem for entrando aí, gente. Caliana na área, Cris, Caliana, quanto tempo? o Nilton, o Newton, que me segue aqui no Instagram, sempre de olho no meu conteúdo. Deidiane, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. E aí, Cabiuna, você tá dolorida do treino da corrida de ontem? Ah, minhas panturrilhas está só o regaço. Os gastroquinemes estão todos doloridos. Cara, minha coxa e minha panturrilha também estão doloridas. Porque Ah, há muito tempo, cara, 5 anos, 4 a 5 anos que eu não participava de uma corrida de rua. não, e o trajeto, né? Tem dois trajetos lá, que é a subidinha, É, né? Que é aquela ladeira mais inclinada. Meu pai, exige demais. ali o cara pede arrego se não tiver com a resistência boa. Seja bem-vinda, Caliana. A Caliana deu oi pra gente aí. Oi, Cali, quanto tempo? Quando é que você vai voltar para dar aula de bike com a Caliana gente? sumiu do setor. Tá só no administrativo agora. Tá com a princesa dela. É, É, então fez um tempo bom, né, Ronei, lá na corrida. foi 29 e 58 segundos. 29 minutos e 58 segundos. A Vamos última que- vez que o evento foi em 2000, eu lembro, foi em 2017. A última vez que eu corri foi em 2017, lá em Altamira, na corrida do SESI. Eu estava bem mais leve do que eu estou hoje. Era uma corrida de 5 quilômetros e eu fiz em 20 minutos e 34 segundos. Essa foi 7, eu fiz em 29. Então não foi tão ruim assim, não. E eu tô parado tem 4 anos sem correr assim, desse ritmo, né? É, a importância da gente se manter, né, com o trabalho de musculação. Eu pensei que eu iria demorar mais um pouco também, mas não. Eu acabei fazendo um pouquinho mais de 2 minutos a menos do que a do ano passado. Tá bom, tá ótimo. É, Você, é a segunda vez que você participa, né? a quarta, Quarta vez, né? Ah, tá, bacana, show de todo, bola. todo ano. Só não da pandemia, né? Ah, é porque não teve, aí deu bastante gente. Foi, mas foi 2018, 2019. Vamos começar aqui, para quem chegou agora, Oi, Richardson. acho que é importante nós vamos falar como começar 2023 de maneira eficiente, de maneira alegre, já começar fazendo muita coisa, adiantar alguns serviços, adiantar os teus resultados, adiantar rotinas. Por incrível que pareça, teve muita gente que nem começou a treinar ainda. Teve gente que entrou na academia essa semana agora. E hoje é o que? Hoje é dia 21. Eu comecei a treinar desde o dia 1. Do dia 1º eu já estava treinando já. Fiz um treinamento aeróbio na rua, mas já contou como um treino. E a galera, e muita gente vai deixar para treinar só depois do carnaval, em março, e você já perde uma janela de oportunidade. 3 meses, cara. Em 3 meses você consegue ter um resultado bom. Se você concorda comigo, né, Cabilna? Exatamente, com certeza, sem dúvidas. É, esse fator, né, das pessoas aguardarem o momento perfeito para continuar ou para começar, acaba meio que atrasando muito a busca por uma vida mais saudável, ou a busca por ter um resultado melhor, ou até mesmo de ingressar em uma rotina de atividade, de exercício físico. Então, a pessoa ela sempre fica ali esperando o momento perfeito, né, para poder começar ou recomeçar, e isso meio que esse tal do momento perfeito que não existe acaba atrasando muito essa busca, né? Sim, sim.
E é aquela velha história, você vai deixando para depois, você vai deixando para depois, e o seu nível de gordura vai aumentando, o seu nível de sedentarismo vai aumentando, e a partir daí começa a desencadear uma série de problemas fisiológicos. No longo prazo, a gente sabe que isso vai fazer mal para você, tanto do ponto de vista físico, né, fisiológico, quanto do ponto de vista mental. Então, essa história de você deixar, vou deixar para segunda-feira, a velha história de pensar na segunda-feira, ou, por exemplo, chega em novembro, aí o cara, na mentalidade da maioria das pessoas, né? Não, cara, já é novembro, o ano já vai terminar, eu vou deixar para começar dia primeiro. Cara, uma coisa que o Paulo Musi, que é um dos caras da educação física, da fisioterapia, mas ele trabalha com atletas de musculação Uhum. e atletas de outros esportes, ele sempre fala que, uma frase dele, né, que banha e músculos não tem calendário. E realmente, cara, hoje é Exatamente. feriado, você vai treinar, o teu corpo não sabe que hoje é feriado. A tua mente sabe que hoje é feriado. É o que eu sempre falo para os alunos. Durante o meu período de férias do trabalho, é o período que eu treino mais, que é o período que eu tenho mais tempo livre, entre aspas, né, para poder treinar mais forte e poder ter um repouso melhor. E eu vejo muita gente durante as férias que era para treinar, acaba não treinando, fica um mês parado, 2 semanas parado. Entendeu? E a desculpa é essa, não, cara, é férias e tal, mas lembra que o teu corpo não sabe que é férias. A saúde orgânica, ela não sabe que é férias. Ela vai saber depois de cobrar de você, quando você tiver com um grau de hipertensão, um diabetes tipo 2, tiver já com a trombose, tiver com problemas de alterações do ritmo cardíaco, e você até, sei lá, acontecer um ataque cardíaco com você. Exatamente. É isso aí. Porque, assim, né, Rony, quando a gente fala em ser mais saudável, né? Vamos começar o ano mais saudável. Saudável é uma extensão de muitos fatores, né? Então, assim, eu preciso ser mais saudável mentalmente, preciso ser mais saudável fisicamente, preciso ser mais saudável porque literalmente eu estou com uma doença. Só que o que acontece? Todos os aspectos que nos levam a ser mais saudáveis, eles estão ligados a ter que fazer exercício físico. Sim. Todos, todos. É incrível. Então, o assunto mais saudável ele é super extenso. Então, para você e para mim, que somos profissionais da área, a gente vai defender o exercício sempre a todo custo. Então, todos os caminhos, eles nos levam a ter que fazer exercício físico, a estar em alguma atividade física. Se eu estou mentalmente prejudicado, a prescrição médica vai ser exercício físico. Se eu estou com algum quadro patológico, estou com hipertensão, tive uma lesão, tive uma fratura, o tratamento, dentre todos os outros, também vai estar incluso exercício físico. Se eu estou ansioso, o tratamento, em algum momento, vai ser exercício físico. Todos os caminhos nos levam a ter que fazer exercício físico. Só que, infelizmente, ele é um dos últimos, né? Um dos últimos medicamentos que as pessoas procuram e muitas vezes acaba sendo o primeiro que as pessoas acabam desistindo. Né? Primeiro as pessoas vão no médico, elas vão querer medicamento, elas vão querer o caminho mais rápido, o caminho mais fácil para tratar algo, né? E aí acabam, infelizmente, buscando o exercício como o último fator ali, quando realmente ou o médico ou a psicóloga vão chegar ali e indicar que você precisa fazer exercício. Eles não apostam nisso por quê? É, a gente fica equivocado em ficar sempre pensando que o exercício é voltado para o emagrecimento, que o exercício gera muito esforço, que o exercício gera tempo, que o exercício é difícil. Isso para quem é sedentário, para quem nunca fez, né, exercício físico. E para as pessoas que param, que desistem, que acabam desistindo de fazer exercício físico,
de treinar musculação ou qualquer outra atividade, elas demoram a retornar, elas sabem, o engraçado é isso, que elas sabem, né, que precisam, que já estiveram naquela situação, mas que demoram a retornar porque na cabeça delas o esforço é elevado, elas não conseguem imaginar esses benefícios, né, que estão além da questão de emagrecimento, que estão além do fator estético, né, acabam confiando mais nos medicamentos. Principalmente uma classe mais velha, mais idosa, né? Cara, gostei da sua frase. Todos os caminhos nos levam ao exercício físico. E realmente, eu acredito que o que mantém a raça humana ainda existente na Terra, além do avanço da medicina, é a melhora da qualidade de vida. Ó, dessa geração em diante, a expectativa é que o ser humano ele ultrapasse uma idade média, né, acima dos 100 anos, média a nível mundo, né? E assim, a nível individual, alcança aí 120 anos, 130 anos. Por quê? As pessoas estão se cuidando mais, tá tendo mais acesso à informação, e se você tem mais acesso à informação, você consegue acertar mais, né? Errar menos, acertar mais, e você consegue antecipar o longo prazo. Pô, você sabe que tal alimentação, tal dieta vai fazer você viver mais, e quando você tem esse acesso à informação muito mais cedo, tipo com 30 anos, tu já sabe que tem que comer, já sabe que tem que treinar, então, cara, tu vai aumentar a tua expectativa de vida em muito tempo. Agora imagina se tu fosse receber essa informação com 50 anos. Tu já perdeu a janela dos 20 anos. Então, quanto mais cedo você começa, é que nem poupança, quanto mais cedo começa, muito melhor pensando no longo prazo. E já existem diversos estudos mostrando que realmente a humanidade vai ultrapassar a barreira dos 130 anos, porque a medicina está evoluindo, a tecnologia vai nos auxiliar nesse prolongamento da vida, mas não só a tecnologia, como uma boa alimentação e a prática esportiva, de qualquer que seja o seu esporte, ou musculação, ou cross, ou corrida na rua, ou esporte coletivo. Então, eu acredito que o que mantém a raça humana hoje existente, e, assim, querendo a gente estar melhorando um pouco mais nossa expectativa de vida, é muito a atividade física, porque a gente tem que se exercitar para poder ter saúde. Se a gente tem saúde, a gente consegue viver mais, consegue viver melhor. Inclusive, do ponto de vista emocional. E, gente, quem for entrando aí, esse aqui é meu novo Instagram. Eu tive problemas com a minha conta anterior, então esse aqui é meu novo Instagram, esse aqui é o Instagram da Cabiúna. Quem puder enviar o aviãozinho para envia o aviãozinho para alguns dos seus contatos para participar dessa live, que vai ter muita informação. Vocês podem debater aqui, podem trazer ideias. Quanto mais ideias, a gente consegue desenvolver até um debate melhor, tá bom? Então, para quem me siga na conta anterior, eu tô com essa conta aqui nova e a Cabiúna, a conta dela tá aqui embaixo também, beleza? Tá, Cabiúna, na sua concepção, né? Como nós começaremos um ano bom? De que maneira dá para começar um ano de 2023 bom? Então, para complementar aquela visão da rotina mais saudável, né? Olha, quando a gente faz pesquisas, até mesmo no Google, que você pesquisa como ser mais saudável ou como estar mais saudável, você vê que a prática regular de exercício físico, ele sempre está ali entre segundo e terceiro lugar, né? Sempre vai aparecer dormir bem, beber água e ali em terceiro ou em segundo vai estar ali fazer exercício físico. E para que essa rotina ela se estabeleça de uma forma regular, um bom caminho para a gente poder iniciar uma vida mais saudável é, tipo, organizando as nossas metas, né? Começar a planejar as metas. Então, primeiro ponto para começar um ano bem, começar um ano de forma organizada, seria planejar metas. Metas de curto, de médio, de longo prazo, na tua visão. Metas simples, porque só respondendo a Priscila, tomar água. Priscila não toma água, tomar água, Priscila. Então, é isso. As metas, elas servem para
que, de algum modo, nós possamos nos organizar, ser pessoas mais organizadas e não deixar os famosos imprevistos acontecerem, né? Então, se eu estabeleço metas para que eu inclua a minha rotina de exercícios físicos, e se eu não organizar, se eu não planejar, eu vou ter muitos imprevistos ali no meio do caminho. E regras mais simples, elas são mais fáceis de você não se atrapalhar. Se eu colocar muitas metas, todas de uma vez, sendo tipo, eu preciso melhorar para me poder tomar água. Se eu colocar 5 litros de água, se eu tomo menos de 1 litro, isso é uma meta muito alta. Não é uma meta simples. E quando eu não conseguir alcançar isso, eu vou acabar me frustrando. E Sim, isso vai fazer com que eu acabe desistindo. Porque eu vou ficar desestimulada por não conseguir atingir aquela meta que de modo eu planejei para mim. Então, as metas elas podem começar um pouquinho mais simples e dessas metas você ter uma organização para que de semana em semana, de dia em dia, você consiga tipo, executar cada uma delas. sim, sim. Cara, não sei se você chegou a ver, eu postei aqui no Instagram, eu tinha postado um estudo de um grupo de, tipo, neurocientistas, neuropesquisadores de Harvard. Foi assim, falando sobre essa questão de metas, né? Quando você anota, parece que você, tipo, dispara um gatilho do comprometimento. Eles pegaram uma turma de MBA, isso aí acho que foi 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Pegaram a turma de MBA lá, com a quantidade X de acadêmicos que estavam ali no MBA, né? Para cursar durante o ano todinho. E no final do projeto, no final dessa intervenção, eles notaram que apenas 3% dos acadêmicos do MBA tiveram certo sucesso profissional depois de terminado o MBA. E eles foram investigar o que esses 3% fizeram que os 97% não fizeram. E pasmem, os 3% tinham anotada todas as metas de curto, médio e longo prazo, que é aquilo que eu falei para ti. Parece que quando você anota, você está meio que ativando um gatilho de comprometimento, um viés do Uhum. comprometimento, né, de você Sim. não falhar, de você ver que aquilo ali é importante para você e de alguma maneira aquilo te tirar um pouco do sério, né? Porque aquilo vai te incomodando. Você vai vendo aquelas metas. Eu já vejo muita gente colocando meta em quadro, na parede, até na geladeira, para todo dia acordar, ficar ali de olho, né? Para ver, pô, cara, isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui eu tenho que resolver. Tem até o final do ano para resolver. Inclusive, desde o ano passado, eu apliquei essa estratégia comigo. Para quem me segue aqui no Instagram, viu que eu coloquei várias metas no ano passado e eu consegui concluir todas as metas, que era uma quantidade Uhum. X de treinos, algumas palestras que eu realizei, algumas leituras que eu fiz, ganho de massa muscular, enfim. E esse ano eu já estipulei metas mais agressivas, né? Metas que vão me tirar da zona de conforto. Vou ver se eu consigo publicar um artigo em algum site acadêmico. Isso vai me forçar a ler mais, a estudar mais. Então, são esses gatilhos que vão te tirando da zona de conforto e, de alguma maneira, agregam alguma coisa para você. Porque você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir mais saúde, você vai, sei lá, até melhorar na tua área profissional. Eu também vejo dessa forma que tipo, a gente precisa estipular algumas metas, porque a nossa rotina, de certo modo, ela já é muito cheia. Então, se você não tiver os propósitos, além do seu trabalho, né, além da organização da sua casa, dos seus estudos, se você não ter um planejamento disso tudo, você se perde. E quando a gente não tem uma rotina, a gente fica na bendita procrastinação, entendeu? Então, a rotina ela é importante, a rotina ela vai nos auxiliar quanto a atingir as pequenas metas, quanto a se tornar pessoas organizadas, quanto a nos automotivar, né, para de dia em dia fazer a conclusão das pequenas metas. Pode falar, né? Bruna, você falou a palavra-chave certa, rotina. Eu tinha até escrito aqui, sistematizando rotinas.
Hoje, por exemplo, eu sistematizei a minha rotina. Eu treino de manhã, eu já tenho toda uma rotina programada. Tem algumas pessoas que acham que é um pouco de besteira essa questão de sistematizar a rotina. Eu já acredito que seja muito eficiente, principalmente se você tem um tempo mais apertado durante o dia. Você é mãe de família, pai de família, tem que cumprir a carga horária de trabalho, tem que levar seu filho para a escola, tem que estudar alguma coisa, a gente tem que buscar sempre adquirir conhecimento. Não importa a idade que você esteja, conhecimento sempre vai agregar valor para você. Então, eu acredito que quando você tem uma rotina sistematizada, que é o que eu tenho hoje, você consegue realizar mais coisas. Acho que você concorda comigo em relação à sistematização das rotinas, né? Sim. Exatamente, a rotina, até mesmo dentro da psicologia, da neurociência, as pesquisas apontam muito que você ter rotina, você ter o planejamento, vai te evoluir quanto pessoa e vai fazer com que você, né, tenha as características de um vencedor. Por mais que dentro desse meio, desse planejamento, você não consiga em algum momento ter uma dessas metas alcançadas ou que a meta do dia não foi alcançada, você pode ali remanejá-la, né? Sim. Ou mudar a forma com que você planejou, Mas, né? Então, Gabi, por mais que você não consiga realizar uma meta, vamos colocar uhum, que você fez a tua meta de longo prazo, certo? Cara, eu vou uhum, usar 240 treinos até o final do ano, certo? Chegou ao final do ano, você não bateu os 240 treinos, mas você bateu 220 treinos. Cara, tu uhum, realizou 220 treinos. Quem em São exatamente, Paulo conseguiria realizar 220 treinos se não fosse organizar tudo? Ah, Rony, eu tinha me comprometido a perder 5 quilos de gordura, mas tu perdeu 3, cara. Já é alguma é coisa. o Então, resultado. você conseguir alguma coisa e não conseguir nada, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Exatamente, é que nem o exemplo da corrida que a gente deu, né? Você conseguiu estimular ali a meta, você já concluiu uma primeira meta sua, que já realizou Já um- um- dá uma aquele corrida, não é? ali. Exatamente. E eu também que tive uma expectativa equivocada, né? Por achar que estava um pouco mais acima do peso do que o ano passado, que eu não conseguiria fazer o mesmo tempo que eu fiz, né? E quanto não, na verdade, eu consegui diminuir o meu tempo de corrida, então isso já me gerou uma nova meta. Olha, se eu conseguir fazer esse tempo, mesmo estando um pouquinho acima do peso que eu estava o ano passado, então ano que vem eu já quero colocar uma nova meta, né? Que é ou manter esse mesmo número. Então, para que isso aconteça, daqui até o ano que vem, o que eu preciso? O que foi que aconteceu na minha rotina que me fez ter esse objetivo alcançado? Meu treino de musculação, que melhorou muito mais, o que era 3 vezes na semana, agora se tornou 4, 5 vezes na semana. Manter o meu peso, né? Não estou deixando aumentar o meu peso, aumentar o meu percentual de gordura. Estou controlando isso com o planejamento das minhas refeições, da minha alimentação e do meu treino, né? Então, isso são parâmetros que eu vou usar para no decorrer desse ano tentar manter essa mesma rotina e até mesmo melhorar, né? Então, se isso que eu fiz até agora me fez alcançar uma meta que eu nem estava no meu planejamento, imagine só como que eu não posso remanejar isso agora, Ó, nesse ano. uma outra estratégia boa, até para você começar um ano bem. Por exemplo, eu estava há 4 anos sem correr. Então, o que que eu coloquei para mim já no final do ano passado como uma meta para esse ano? Participar de pelo menos 2 corridas de rua. Gente, uma corrida de rua ela é simples, não é nada esgotante. Ah, cara, mas eu não vou conseguir chegar em primeiro. Mas o importante não é você chegar em primeiro. O importante é você terminar a corrida. E quando você se inscreve numa corrida dessa, que você está no meio da galera, você vai ver que tem pessoas idosas. Gente, eu vi gente cadeirante, senhoras idosas, criança correndo 7 km. Chegaram até o final, todo mundo.
Então, quando você já estipula para você, cara, eu quero participar dessa corrida de rua e vou cumprir essa corrida de rua. Não é nada demais. Isso vai te forçar a sair da zona de conforto. Vai fazer com que você tire seus finais de semana para correr ao ar livre, para melhorar suas métricas de performance, para melhorar a corrida. Antes dessa corrida, eu tinha feito 2 corridas aos domingos. E essas 2 corridas aos domingos me ajudaram a melhorar meu tempo para essa corrida. Fiquei em 40º lugar e fiz 7 quilômetros em 29 minutos e 58 segundos. Eu pensei que seria até pior do que isso. Estou até bem demais para quem está há 4 anos parado, né, na zona de conforto, sair da zona de conforto em relação ao treinamento de corrida de rua. Agora, o meu foco é sempre participar de uma corrida de rua por ano. 1, 2, 3, 4 corridas. Tirar os finais de semana para mim fazer esse trabalho aeróbico, porque eu gosto de musculação e a musculação eu faço durante a semana. Exatamente, foi o que a gente falou. As metas, elas são automotivacionais, né? Então, se você escreve, se você tem vontade, se você coloca aquilo como uma prioridade, você vai se automotivar para realizar essa meta, esse planejamento que você fez. Então, primeira dica, galera, anotem, se planejem. Planeje a sua semana, planeje o seu mês, planeje o seu ano, né? Porque para cada ciclo nós temos um planejamento diferente, né? Para minha semana, eu preciso planejar as minhas refeições, minha rotina de trabalho, treinos e casa, né? Para o mês, eu vou planejar, tipo isso, fazer algo diferente, uma corrida, um trabalho, algo que não esteja ali dentro das minhas rotinas semanais. E para o ano, outro planejamento também. Por exemplo, tantos treinos no mês, tantas sessões no mês. Isso é bom. Ó, um outro Metas são boas. para começar o ano bem. Cara, se você está sedentário, primeiro, vá procurar a ajuda de um profissional da educação física. Segundo, procure uma modalidade esportiva que vai despertar interesse em você. Hoje a procura pela musculação ela cresceu. Cara, tem muito novato entrando, muita gente que estava sedentária e que está vendo a necessidade de treinar por causa disso, por causa de um Covid, por causa de uma futura pandemia, que virão outras pandemias, né? Então, Uhum. pessoas que têm condicionamento melhor, saúde melhor, elas respondem de forma mais positiva a uma pandemia. Vê quantas pessoas saudáveis morreram? Foram poucas. Teve alguns casos? Teve, mas são casos raros. No geral, quem sofreu mais com essa pandemia foram obesos, hipertensos, diabéticos, galera com comorbidade, galera com sistema imunológico deficiente, porque é sedentário, porque passa o dia todo tomando Coca-Cola, assistindo Netflix, não sai de casa nem para fazer uma caminhada. Então, esse público vai sofrer porque o organismo dessa galera é muito mais fraco que o meu organismo, que o organismo da Cabiúna, que o organismo de alguém que treina e come melhor. Não precisa fazer dieta. Basta você comer de forma mais eficiente fruta, legume. Para isso, você vai procurar o nutricionista. Então, eu acho que o primeiro passo, se você está sedentário, para ter um ano bom, e como a Cabiúna falou, todos os caminhos nos levam ao exercício físico, então, acho que o primeiro passo é manter uma rotina de exercícios, seja na academia, seja na corrida, seja no crossfit, seja no balé, seja no vôlei na areia, entendeu? É preciso começar. Tanto, Rony, que as pesquisas, né? Se você colocar lá no Google Trends, as pesquisas elas aumentaram muito em relação à busca por exercícios físicos. Ah, qual o exercício melhor para emagrecer? Ah, quais academias devo procurar? Ah, quantas vezes eu devo treinar? As pesquisas aumentaram em todos os âmbitos, sabe? Então as pessoas elas estão conscientes que o exercício físico tem que estar presente na rotina delas, que vão melhorar quanto pessoas, que vão melhorar suas comorbidades, que vão regular o peso, que vão deixar mais fortes, que vão deixar mais condicionados, porque a rede social, ela fala muito disso, a TV fala muito disso, as pesquisas falam muito disso, então as pessoas, elas sabem. Só que esse primeiro gatilho de começar é que é o mais complicado, é o que é o mais difícil, porque as pessoas, elas tendem a buscar o perfeito. Exemplo, já é muito cultural nós, seres humanos, sempre pegar, né? Início de ano, opa, início de ano, vou
começar a fazer exercício físico? Porque a pessoa engordou, ou a pessoa perdeu muita massa, ou a pessoa adoeceu, ou a pessoa teve uma experiência ruim que liga ela a ter que fazer exercício físico, né? Então é isso, é início de ano, início de mês, início de semana. Isso já é cultural, porque são ciclos que se encerram, né? Quando eu chego lá no meu domingo, eu encerrei o ciclo semanal, então eu quero começar uma nova semana diferente, com gás, tentando refazer as novas metas, os novos objetivos. A mesma coisa é o mês, né? Quando se encerra o mês, inicia um novo ciclo mensal e aí você vem com toda aquela vontade. Só que o que as pessoas não sabem é que o perfeito ele não existe. A motivação de todos os dias, ela não existe. Não é assim que funciona, né? Então, se eu for esperar sempre uma segunda-feira, se eu for esperar sempre o dia primeiro, se eu for esperar sempre o janeiro, eu estou adiando o meu processo de realização, sabe? Então, isso é muito complicado, porque se você quer iniciar o seu programa mais saudável, incluindo exercício físico, numa segunda-feira, e aconteceu imprevisto com você ali, e você falar, droga, agora perdeu tudo. Me, já me chateei, não quero mais. Vou só segunda-feira que vem. Nós estamos falando de 7 dias de atraso. Esses 7 dias é a sua adaptação, é a sua readaptação, é as compras no supermercado que você vai ter que fazer para incluir uma alimentação mais saudável. É todo o planejamento. Então, assim, não dá para ficar adiando 7 dias, não dá para ficar adiando 30 dias, tá? Então, precisa começar ou recomeçar, e não importa se é na segunda, se é na terça, se é na sexta-feira, se é no dia 5, se a oportunidade é hoje. Se hoje você acordou ou terminou o seu trabalho, vou falar, vou lá na academia, vou conhecer, pois se matricule e comece a fazer o seu programa de exercício físico com calma, com consciência, entendendo o processo que você precisa fazer para adquirir o resultado que você quer. Você tocou num ponto interessante. As pessoas, hoje, uma grande parte, né? Não vamos colocar o total, elas, é que nem você acabou de falar, elas procuram o treinamento físico por causa de alguma coisa. Ou porque emagreceu, não, ou porque está muito gordo, está muito acima do peso, ou pode ser até por um problema emocional. O engraçado Uhum. é que a galera, ela não vê, pelo menos eu percebo, não, ela não enxerga o exercício físico como algo que faz parte da sua vida, entendeu? Que faça parte de uma rotina que seja essencial para você. Você acabou de falar, você falou, as pessoas, elas estão procurando algo ali de curto prazo, algo porque ela engordou muito, ela engordou 10 quilos, ela vai querer emagrecer, aí depois ela vai dar uma parada. Muita gente chega com esse tipo de pensamento. Eu não, dificilmente eu vejo um aluno para mim chegando e falar: "Cara, eu me exercito porque eu gosto, porque eu quero fazer a manutenção da minha saúde e eu não estou preocupado se eu vou ganhar massa muscular, porque a saúde ela sempre vem em primeiro lugar." Hoje, para você, Cabelo, o que é prioridade na sua vida? Prioridade hoje, prioridade. Prioridade em relação ao exercício, em relação a se manter ativo? Corpo geral. Corpo, saúde. Até falei a Tá? resposta. É a manutenção, hoje, para mim, hoje, a minha prioridade, manutenção do meu peso, manutenção do meu percentual de gordura. Como eu já tive problemas com obesidade, com aumento de peso, a minha prioridade hoje é me manter ativa, fazendo meu trabalho de exercício, controlando a minha alimentação e não voltar a engordar. Sua prioridade é manter o seu peso, seu nível de gordura normal, Isso, padrão aceitável, fazer a manutenção da sua massa magra e no todo isso vai melhorar a sua saúde. exatamente. Seria a resposta assim, que eu sempre gosto de ouvir dos alunos. Cara, é a minha saúde vem em primeiro lugar. Hoje, para mim, eu me exercito por causa da minha saúde. Aonde mais tu ganha massa muscular muito devagar? Cara, eu nem me lembro a última vez que eu fiquei doente. Você que me conhece aqui da minha rotina aqui, que você tem contato comigo todo dia, fala quantas vezes tu me viu resfriado ano passado? Você não se lembra Não vi, de me ver não resfriado. lembro. E diversos outros
professores, profissionais que estão ali com a gente vivem resfriado, vivem com gripe, vivem com aquilo. E o pessoal acha engraçado. Cara, por que tu não fica doente? É porque eu treino todo dia, quase todo dia. Às vezes eu tiro um dia para me descansar e eu me alimento da melhor maneira possível. Então, ou seja, o meu sistema de defesa, ele é muito eficiente. Eu posso ficar aqui numa sala com 10 pessoas gripadas espirrando. Cara, eu não gripo. Eu não gripo porque minha alimentação e um exercício físico, eles estão em dias. É como se fosse a minha rotina de trabalho. O Paulo Musa, ele fala isso aí. Cara, treinar tinha que ser a tua segunda rotina de vida. A tua primeira rotina é ali, é trabalhar, se sustentar, né? Manter a sua família. Então, a tua segunda rotina de vida seria o exercício físico. Todo dia você tem que ir lá cumprir a carga horária porque você vai pagar uns juros para o seu eu do futuro. Você vai pagar ali algo para o teu eu do futuro para ele te agradecer. Quando chegar, sei lá, daqui a 30, 40 anos, você está bem melhor fisicamente. É como se você depositasse ali, ó, no caixa, ó, Ronei, daqui a 30 anos, vou depositar isso aqui para ti. Vou depositar isso aqui para ti. Porque daqui a 30 anos eu quero coletar isso aí de novo. Então, o exercício físico é isso. Exatamente. É isso mesmo, Rony. Tipo, tem horas, às vezes com as experiências que a gente tem com os clientes, né? Eu fico imaginando assim, eu falei, gente, eu queria ter um poder, né, de poder entrar na cabeça, né, de alguns alunos, de alguns clientes, para que eles pudessem entender essa diferença de que se exercitar faz parte da rotina. E eu sempre falo isso muito para os alunos. Olha, o mesmo compromisso que você tem de trabalhar, o mesmo compromisso que você tem de ter que passar no supermercado, comprar porque tua casa não tem nada, precisa ser o mesmo compromisso de ir se exercitar, porque que na hora de priorizar você é tão fácil desmarcar. É tão fácil desmarcar com o teu personal, é tão fácil falar que não vai na academia. Por quê? Sendo que você vai para o trabalho, às vezes doente, né? Mesmo que você vá atrasado, mas você vai, né? A mesma coisa, eu preciso passar no mercado, debaixo de chuva, pode estar um toró d'água, não preciso passar no supermercado porque eu preciso fazer compra porque minha casa não tem nada. E aí, quando você chega em casa, você vai falar, não vou para academia, tá chovendo, O que seria o né? mais essencial, porque se você não tem saúde, você não trabalha. Se você não tem saúde, você tem uma baixa expectativa de vida e você não vai viver muito tempo. Então, Pois é. o ideal seria a saúde. Viver Exatamente. é a saúde, o mais essencial, porque sem saúde você não vive. E assim, nem de longe, é isso que eu falo, a estética não tá, a estética, o emagrecimento, ele não tá somente ao nosso alcance, porque são muitos fatores, né, multifatorial, a obesidade é multifatorial, o emagrecimento é multifatorial, não depende só da gente, infelizmente, são muitos fatores que incluem, mas a saúde depende disso, de você se manter uma rotina de exercício, de você manter uma prática regular, né, de atividades, de água, de uma fruta, e são coisas simples. Só que até hoje eu ainda não consigo entender Cara, o porquê que é tão difícil a desistência. é, É por isso que eu falo que eu queria botar na cabeça deles, eu assim, estava lendo, como que funciona. olha, a tua aluna aqui, acho que é a tua aluna, Priscila DS, O que que a ela falou, Priscila rapaz, me falou? hipnotizar. Aqui, ó, ela comentou aqui, ó. A Cabina quer me hipnotizar, tipo isso. É melhor não entrar na minha cabeça. Eu tinha que entrar na cabeça deles tudinho, Cara, tudo. tava lendo. Cadê o livro? Tá no meu Kindle. O Kindle Ah, tá pra. O nome do livro se chama O Rinoceronte Cinza. Foi escrito por uma escritora norte-americana, Michelle Booker, que ela fala sobre como identificar, né, e agir diante de perigos e agir diante dos perigos óbvios que a gente acaba ignorando. E um dos fatores que faz e você se deixar engordar, você ficar obeso e adquirir problemas de obesidade é um perigo óbvio que você vai ignorando. E um dos fatores que gera essa negação
vamos colocar esse descuidado, é a falha da natureza humana. Da natureza humana. Nós somos muito falhos em relação a comportamento, entendeu? Principalmente quando se fala de antecipar, de tentar, como é que eu posso explicar? De tentar combater algo ruim que vinha no longo prazo, entendeu? Então, o ser humano, ele tem dificuldade de conseguir resolver problemas que estão no futuro. Por exemplo, você está aqui, Cabilna, você sabe que você está correndo aqui na rua, né? E logo adiante tem um paredão, um muro na frente. E você, se você não parar de correr ou você não mudar a rota, você vai bater de frente com esse paredão. Só que o teu sistema nervoso ele acaba te sabotando e você vai deixar para resolver isso muito em cima da hora, que é a falha da natureza humana. Muitas das crises que É, aconteceram no mundo, né, em relação a tudo, em relação a clima, crises financeiras, até a própria pandemia, foram falhas da natureza humana, do comportamento humano. O Covid tinha sido descoberto em dezembro, mas por uma questão de ideologia da política comunista da China, acabou se espalhando pelo mundo todo. Poderia não ter se espalhado, poderia ter sido combatido ali mesmo. E, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas foi uma falha do comportamento humano. é, exatamente. Comportamento também é uma palavra-chave, né? Que muito das nossas atitudes é o que modam os nossos comportamentos. Quando a gente fala, exemplo, de me exercitar, de entrar em uma rotina de exercícios, de me alimentar melhor, isso é muito comportamental. Você observa que pessoas que vivem em um âmbito familiar, onde as pessoas são sedentárias, onde as pessoas estão acima do peso, elas tendem também a seguir por esse caminho, serem sedentários e se tornar mais difícil, né, a praticar algo diferente em relação a uma vida mais saudável. Então, o comportamento, ele define muitas também das nossas atitudes e dos nossos resultados e também dos nossos fracassos. Então, o comportamento é algo que pode ser também mudado e moldado. Sim. Aí é onde a gente novamente fala sobre as metas e a força de vontade. Olha, dando um exemplo sobre uma vida mais saudável, aqui na live, o, o meu primo, o Josiel, ele entrou aí, ele estava falando que a meta era os 46 quilos. Esse meu primo, ele estava extremamente obeso. E nós, da família, já havíamos nos reunido para fazer a bariátrica nele. Ele tem 24 anos, se eu não me engano. 24 é 23, né, Jô? 24, eu acho. E extremamente obeso, tipo, com mais de 120 quilos. Então, assim, novo, com mais de 120 quilos. E assim como eu também sempre tive problemas com o aumento do peso na minha adolescência, já é cultural, já é da nossa família. A comida muito presente na nossa família, né? Só que a minha mãe, as minhas tias, elas são pessoas que, tipo, eram muito ativas, andavam a pé, não tinham meio de se locomover a não ser as pernas, né? Já a gente não, a nossa geração já entrou em um contexto das comidas processadas, né? Das sobremesas, do doce, e aquele era muito presente. No caso do Josiel, ele não queria fazer a cirurgia, não quis, e nós, o restante da família, que queria que ele fizesse, porque a gente já não via mais nenhuma solução. E aí ele, por si próprio, falou: não, eu vou emagrecer. Eu não quero a cirurgia. Então ele passou por um nutricionista, Felipe, lá de Tucumã, e também teve todo um acompanhamento psicológico, o que foi muito importante para ele também. E nisso já vão mais de 36 quilos. Ele é outra pessoa, Ronê. Caramba. Tá entendendo? Ele conseguiu emagrecer 36 Mas quilos. Ou mais. sabe qual foi um dos principais fatores que fizeram com que ele tivesse essa atitude? Foi o impacto emocional. Porque Uhum, viu que ele estava seguindo por um caminho que basicamente ia levar ele a um precipício, né? A um abismo. E em exatamente. pouco, é porque, cara, você alcançar um grau de obesidade 2, um grau de obesidade 3,
para tu emagrecer vai dar muito trabalho, cara. E os teus órgãos, eles ficam suprimidos por causa da gordura. A gordura, ela vai escorrendo pro fígado, pro coração. Cara, daqui a pouco, até para tu dormir, tu não consegue, cara, da respiração começa a ficar fraca. Sim, a obesidade dele fez com que os hormônios dele estivessem muito baixos, então ele não teve desenvolvimento, então a estatura dele é menor, os hormônios muito baixos, e isso começou, ele já estava também pré-obeso, né? Já estava começando a glicemia dele aumentar, e enfim, foi uma decisão dele, por mais que os comportamentos que ele tinha não levassem, né, a ele a, a ter essa mente que precisava emagrecer. Só que o que você falou, essa parte emocional dele bateu maior, porque ele viu todo mundo da família, né? Nós, primos, tios, aí vai fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia. Ah, não, vamos fazer cirurgia, porque você não pode ficar aumentando peso assim, daqui a pouco você vai estar doente. E ele falou, não, não quero cirurgia, tenho medo, não quero fazer, então eu vou emagrecer. Então, o E impacto emagreceu, sabe? E olha só, com alimentação e caminhada. A única ele coisa que ele incluiu na rotina dele, não, ainda não. Agora que ele vai começar a fazer a musculação. para você ver, né, cara, que até uma simples caminhada, ela Uhum. traz muitos benefícios fisiológicos, né, associados com uma restrição alimentar mais sustentável, né, mais saudável. Impressionante. É isso mesmo. Né? E quando você falou também, Ronei, outra coisa que é bom colocar, tipo, você é uma pessoa disciplinada com a sua alimentação, com o seu treino, tanto que a sua resposta de imunidade é muito boa, né? Agora, exemplo, eu mesma, né? Que a minha imunidade já não é muito ruim. Mas se eu for pegar o meu histórico, aonde eu já aumentei peso, reduzi peso, aumento peso, fui reduzindo peso, já tive pausas no treino, né? Não fazia um treino regular da maneira que deveria. Aí caía de novo numa rotina de alimentação não saudável. Esse histórico, ele influencia Uhum. com o passar do tempo. Eu sou bem condicionada, tenho força, e vira e mexe eu tenho quadros de queda de imunidade que me fazem ter dores de garganta, que me fazem gripar, algo do tipo. Porque o meu histórico, ele já me fez isso. Então isso já é um alerta ainda mais que eu não posso ficar me dando o luxo de ficar errando sempre. Por isso que eu falei que minha meta agora é não fazer mais o que eu fiz há tantos anos atrás, que era, né, emagrecia, depois logo começava a engordar novamente. Ah, porque é a rotina. O efeito, Ah, porque eu vou priorizar o trabalho. o efeito sanfona. O efeito sanfona. Exatamente, tendo em vista que esses processos metabólicos para a mulher é muito pior, né? Porque logo altera a questão, logo tem alteração hormonal e, Inclusive, e o processo, até na gravidez, né? Até sim, e numa o idade. E se com o passar do tempo o gasto calórico de uma mulher em vista do homem é muito menor, então sim, são coisas que a gente precisa se atentar mais ainda, né? Gente, se Em alguém relação a ter mais saudável. quiser colocar alguma coisa aqui, entendeu? Pode falando aí. Tá, vamos lá. Estipulando metas de longo prazo, sistematizando rotinas. Você tem que ter uma rotina sistematizada porque nós temos 24 horas, mas por incrível que pareça, se você organizar certinho, cara, dá para fazer tanta coisa, dá até para tu aprender aula de piano, aprender violão, aprender um segundo idioma, porque 24 horas é muito tempo. Eu vejo gente às vezes, com menos tempo do que isso, né, e consegue fazer muito mais coisas. Eu acredito que é só uma questão de você sistematizar. Cara, acordei 5 horas da manhã, agora 6 horas é isso, 7 horas é isso, 8 horas é isso, 9 horas é isso. Olha o tanto de coisa que você faz de uma em uma hora. Eu até peguei essa tática de você sistematizar, principalmente amanhã, do livro Do Milagre da Manhã, escrito por um americano, que ele passou por um acidente, né? E ele, a partir dali, ele mudou a vida dele. A rotina dele era toda bagunçada. E ele começou a estudar um pouco sobre essa questão de produtividade, de métricas de performance, né? E ele, toda manhã, ele sistematizava a rotina dele. Ele acordava, ele fazia um trabalho lá, tipo de foco, de concentração, ele escrevia, ele lia, ele se exercitava e ele meditava. Ele fazia isso aí dentro de uma hora, 10 minutos
de cada coisa. Então o cara lia, escrevia, meditava, trabalhava com concentração. Isso das 6 às 7 horas da manhã. Olha o tanto de coisa que esse cara faz dentro de 10 minutos, cronometrado certinho, todo dia. É, Cara, esse, prazo, isso vai te deixar um monstro, cara, um monstro, um cara é, altamente fora de série. Tanto mental como intelectual e fisicamente falando. esse livro, ele me ajudou muito Eu, ele, também a sair já, da manhã, a sair, aham, é massa. a, a, Muito a insights sair de. interessantes. Pois é, ele é muito bom porque ele me ajudou também a sair de algumas procrastinações que eu tenho muito na minha rotina também. Então, exemplo, lá ele fala que as melhores ideias que ele teve em relação ao planejamento financeiro dele veio dos dias em que ele fazia caminhada ou corrida. Então, as melhores ideias que ele costumava ter era naquele momento onde ele estava ali fazendo algumas caminhadas e corridas, ele tinha boas ideias. Ele conversou com um amigo dele e esse amigo aconselhou ele a fazer isso. Cara, por que você não vai caminhar? Vai fazer uma caminhada de rua. Quando eu caminho, eu consigo planejar muita coisa do meu dia e da minha semana. E dentre uma dessas caminhadas, ele teve uma ideia, né, que ajudou muito ele em relação ao financeiro, os projetos dele lá. Pois é. Então, É isso aí. planejamento tem que estar na rotina. Estipulando metas, sistematizando rotinas, priorizando o mais importante. E, gente, o mais importante para qualquer ser humano é saúde. Não, Uhum. não, é saúde, cara. É saúde, não tem o que falar. Sem saúde, você não vive muito tempo e você ainda vive de maneira muito ruim, fisicamente e psicologicamente falando. Porque saúde também é você estar com a parte emocional ali equilibrada, dentro de uma homeostase, né? Dentro de um equilíbrio bom, positivo. E sempre procurar a ajuda de um profissional. Cara, todos os caminhos, mais uma vez, repetindo a frase da Cabiuna, todos os caminhos nos levam ao exercício físico. E para o exercício físico, você vai precisar da ajuda de um professor, na academia, num grupo de corrida, no cross, na natação, na hidroginástica. Não tem para onde fugir. É isso mesmo. Quando a gente fala ali que vários hormônios do bem-estar, do prazer, da felicidade estão relacionados a uma rotina de exercício físico, isso não é invenção, isso é cientificamente comprovado, né? Então você tem que se permitir a sentir isso. Por que que eu falo que às vezes eu queria entrar na cabeça de algumas pessoas? Porque eu já ouvi muito no decorrer como profissional, eu já ouvi muito falando assim, ai, não, tô preguiça, ai, é tão chato, ai, muito cansativo. E aí a pessoa, aquilo que a gente falou lá no início, né, da pessoa ligar isso ao resultado de emagrecimento, né? Que, mas eu treino, cabelo, eu fico tão suada, eu organizo minha comida, emagreço 1 quilo, emagreço 500 gramas, muito difícil, muito difícil. Opa, calma. Cara, você engordou 5 quilos em 3 anos, em 1 ano. Não é em meses que você vai reduzir. Tenha calma, você tem outros fatores a se preocupar. Tenta imaginar o seu resultado de uma forma diferente. Quando as pessoas falam, eu não vejo essa alegria que vocês estão falando, não. Vê sim, porque olha só, veja só a diferença. Quando você faz o exercício, você deu esforço, você pegou peso, você está suado, você está cansado. E só que a sensação é diferente. É isso que eu queria que as pessoas observassem. Você está cansado, porque quando a gente fala em cansaço, isso é bom? Não, né? Cansado, não, eu tô cansado, isso é ruim. Mas o cansaço de quando a gente faz exercício é diferente. Você está cansado, você está suado, você está com seu músculo ali em tensão, só que você está feliz, você está assim, de alguma maneira, você está satisfeito. Você tem aquela sensação está satisfeito, que você puxou peso, você teve ali, você fez o que tinha que ser feito. Isso é bom. Exemplo, vamos colocar aqui duas formas de cansaços diferentes. Faxinar uma casa. Faxinar uma casa é um cansaço ruim, porque Sim. de fato você sente dor na costa e você sente uma dor no joelho e você fica fadigado. É diferente. Você termina, você realmente fala, nossa, tô cansado, minha costa tá doendo porque eu faxinei. Diferente de um cansaço quando você faz exercício físico. Aí você cansa, só que aquele esforço te gerou uma sensação diferente.
você tá cansado, mas você sai dali, você Sim. começa a reparar lá no seu interior, no seu subconsciente, que você sai dali satisfeito. Você entra no carro, você já vai para casa, você vai tomar um banho, você vai fazer outra coisa. Isso, para que melhor do que isso, Rony? Tanto que essa sensação é boa. Sensação do dever cumprido, né, Isso cara? é É, muito bom. americanos da neurociência, né? Eles falam do Big Win. Todo dia a gente tem um Big Win, né? Que seria a grande vitória ou grande prêmio. Eu Hum. acredito que, pelo menos para mim, o meu grande prêmio do dia é eu ir e fazer meu exercício de manhã cedo, me exercitar. Cara, quando eu termino, sai aquela pressão psicológica. É, é isso mesmo. E eu venho percebendo, até mesmo para minha rotina, o quanto de fato fazer o exercício faz com que essa parte psicológica, essa parte de bem-estar se torne mais presente, né, no âmbito da nossa rotina. Então, para ser mais saudável, a gente precisa incluir a rotina de exercício físico, tá? Aí durante a nossa semana, 3, 4, 5 vezes que for, quantas vezes for possível você fazer, mas enquadra, começa a colocar aí na sua lista, nas suas metas, exercício físico, e com esse pensamento de que eu vou para estar no meio disso. Eu vou porque eu estou precisando me evoluir, né? Primeiramente, como pessoa, evoluir aqui a minha parte psicológica. Então, se todo mundo fala, se as redes sociais falam, se os médicos falam, se as pesquisas falam, então eu vou lá fazer. E aí, depois de um tempo que você está realizando isso, você vai começar a observar os outros resultados. As dores diminuindo, seu peso reduzindo, seu inchaço reduzindo e a sua rotina mais saudável acontecendo. E o exemplo Eu arrasta, até né? escrevi aqui, ó, para vocês aqui, ó, para quem quiser anotar depois. Cara, para mim começar Uhum. um ano bem, é isso que a gente debateu aqui. Metas de longo prazo, sistematize rotinas, priorize o mais importante. Todos os caminhos levam para o exercício físico. Não tenho o que falar, não tenho o que debater. E a ajuda profissional, cara, sempre. Ajuda profissional sempre. Para alimentação, para o treino. Cara, até para a parte mental é importante você desabafar um pouco. Não, cara, eu vejo os atletas, eu vejo o Neymar, eu vejo o CR7, o Messi com um psicólogo ali, treinador mental, para ajudar eles ali no dia a dia, para performar mais, para não ficar fazendo besteira, não ficar fazendo coisas que vão acabar com o trabalho deles, com a profissão Uhum. deles, entendeu? Manchar a imagem deles. Esses caras, eles andam com um psicólogo aqui, um treinador mental, que eles chamam 24 horas por dia. É para o cara estar tá ali, ó, bora, tá ótimo, é isso aí. Bora trabalhar essa gestão de emoções, bora trabalhar essa ansiedade, bora trabalhar esse cortisol para diminuir mais, para você performar mais. Então, eu acredito que até a ajuda de um profissional de psicologia vai te ajudar de alguma maneira, entendeu? E essa parte Demais. esportiva, da psicologia esportiva, ela está crescendo bastante. Porque, querendo ou não, a gente pratica um esporte, né? E a gente quer melhorar nossos resultados. Então, é como se fosse uma competição. Isso, exatamente. E que nem eu falei, hoje é muito fácil a gente desistir daquilo que deveria ser prioridade para a gente. A gente está o tempo todo fazendo coisas mais para os outros do que para nós mesmos. E acaba que essa prioridade, quando é para ser para nós, é muito fácil a gente desistir. É muito fácil desmarcar a saída com o colega, desmarcar minha rotina de treino, não ir para academia. Isso se tornou mais fácil, mas tipo, se a gente parar para pensar, isso é algo que é benefício para mim, né? Que, que é algo importante para mim. Só que em algum momento eu acabo priorizando outros fatores, né? Ao invés de priorizar o meu fator, né? O meu O objetivo mais importante. e o mais importante. E aí acaba que a gente acaba, se a gente não se organizar, isso acaba se tornando repetidamente. Então, por isso que muitas pessoas desistam e acabam se frustrando, porque deixam essa parte do perfeito, né? De ter que começar tudo perfeito, ficar muito presente ali na sua rotina e achar que não vai dar certo ou achar que não vai conseguir.
Então aí entra a ajuda psicológica, com certeza, de você se autoavaliar e além de ter a sua rotina